que eu quero conversar com vocês aqui hoje? Eu quero abrir a possibilidade de compartilhar um conhecimento muito significativo, e é o conhecimento a respeito da crença de desamparo. É muito importante para vocês que são iniciantes e não entendem do que eu estou falando, eu vou trazer de um modo bem didático aqui, porque eu entendo que é importante a gente deixar muito claro, até para aqueles que não são, de certa forma, iniciantes, precisam entender muito bem do que a gente fala quando a gente fala da crença de desamparo. Quando a gente fala de uma crença central de um paciente, nós estamos descrevendo o que é mais submerso na vida dele, que é dentro do seu inconsciente. Imagine aqui esse triângulo como se aqui em cima, a parte de cima fosse o consciente e a parte de baixo fosse o inconsciente. A crença central é aquilo que se localiza no nível mais profundo e que, de certa forma, ela é acionada a cada situação em que o seu paciente vivencia. E essa situação ativa essa crença negativa, e através dessa ativação dessa crença negativa, o seu paciente ele tem pensamentos, emoções e comportamentos. Então, o comportamento, as emoções do seu paciente estão baseadas diretamente com a crença central. Aqueles que são aqui do curso, aqueles que já entendem um pouquinho da terapia cognitivo-comportamental de modo geral, sabem que eu estou falando. Outro ponto muito significativo para a gente entender que quando a gente fala de uma crença ou quando a gente fala do inconsciente do nosso paciente, a gente está falando do quê? Da história desse paciente. Eu quero que vocês gravem muito bem isso, que nessa primeira meia hora eu vou trazer para vocês justamente, aqueles que estão participando aqui de modo aberto, vou trazer para vocês na íntegra o que representaria de modo geral, essa ideia. O que nós precisamos considerar? Quando a gente abre a possibilidade para vocês compreenderem que, de certa forma, os nossos pacientes, eles têm esse funcionamento e esse inconsciente dele é a história, nós precisamos compreender que essa história, então, ela tem eventos, tem situações. E quando a gente fala de história do nosso paciente, a gente tem que se pautar em pontos como incidentes críticos, eventos traumáticos, e tudo isso vai trazendo para nós uma ideia sobre o funcionamento desse paciente. Então eu sempre faço uma linha cronológica, né, igual para entender esses eventos. Então, teve um evento em tal momento da vida, teve outro evento em tal momento, teve outro evento, outro incidente crítico, e assim eu vou, de certa forma, mapeando o funcionamento desse inconsciente. Tá? E por que é importante a gente compreender isso? Eu vou trazer para vocês uma possibilidade que ela, na verdade, ela tem muita ligação, ela traz uma ideia, uma base do autor que é o Seligman, que é desse livro aqui, muito bom, esse livro, tá? Indico vocês, né? Aprenda a ser otimista, parece um livrinho básico de autoajuda, mas é um livro que tem ciência pura, que tem testes, é da trilogia, desde a Felicidade Autêntica, que foi um livro que eu li recentemente, e o Florescer, são todos do mesmo autor, do Seligman, e são conteúdos muito ricos.